O advogado Norberto Campelo é o primeiro piauiense a compor o Conselho Nacional de Justiça. Antes da nossa entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do novo conselheiro. Nascido em 31 de outubro de 1965 em Teresina, Piauí, José Norberto Lopes Campelo é graduado em Ciências Econômicas e Ciências Jurídicas pela Universidade Federal do Piauí. Especializou-se em Direito Público pela Universidade Federal de Minas Gerais e em Direito Empresarial pela Universidade Estadual do Ceará. Atuou como professor do curso de especialização em Gestão Pública da Faculdade CEUT e como conferencista em diversos eventos científicos, além de autor dos manuais das eleições municipais 2000 e 2004. Na UAB, Norberto Campelo ocupou os cargos de presidente da Seccional Piauí de 2007 a 2009, presidente da Comissão de Relação Institucional da UAB Nacional de 2010 a 2012, atualmente é conselheiro federal desde 2010, presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da UAB Nacional e membro das comissões de estágio e exame de ordem e segurança pública da UAB no Piauí. Olá, doutor Norberto, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Parabéns pela aprovação. Antes de mais nada, como se deu a sua indicação a Conselheiro Nacional de Justiça? Bom, inicialmente é um processo complexo, realmente, com várias etapas e passando pelo crivo de alguns poderes. Começa, no caso do advogado, no Conselho Federal da Ordem. O CNJ ele é composto de 15 membros, dos quais temos 9 do Judiciário e 6 da sociedade civil, sendo desses 6, 2 do Ministério Público, 1 da Câmara dos Deputados, 1 do Senado e 2 da OAB. E cabe ao Conselho Federal da OAB indicar. Então, esse é o primeiro passo. É publicado o edital pelo Conselho Federal da Ordem e os advogados que tiverem interesse, qualquer advogado que preencha aqueles requisitos, né, tempo de advocacia, tempo de inscrição, exercício profissional regular, pode apresentar o seu nome. E assim nós procedemos por estímulo dos nossos próprios colegas da seccional do Piauí. Essa primeira etapa é uma etapa difícil, né? Porque é uma disputa muito intensa, praticamente todos os estados da federação têm muito interesse em ter um advogado seu ocupando esta vaga, né? Realmente é uma vaga muito importante, muito valorizada. Então, o primeiro processo é o processo político interno da ordem. 2 nomes são escolhidos, esses 2 nomes são encaminhados ao Senado da República. E no Senado nós temos 2 fases. A primeira fase é a fase da sabatina, onde somos inquiridos na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os senadores ficam livres para qualquer tipo de pergunta. O nome dos indicados fica também à disposição da sociedade no portal do Senado Federal para indagações, para informações sobre a vida pessoal, sobre a vida profissional. Imagino que a investigação, a pesquisa no seu nome seja intensa. Sem dúvida nenhuma. Você fica sujeito a, dentro desse processo, desde a primeira etapa. Os próprios conselheiros são alimentados por informações que possam levar a uma vitória ou não. Então, realmente, você se expõe muito, a sua vida fica completamente exposta. Então, inclusive nessa fase do Senado, é uma fase de grande exposição também, porque o próprio Senado já informa, até o seu regimento interno já prevê isso, que todos os indicados ficam expostos para qualquer tipo de informação prestada por qualquer cidadão brasileiro. E, posteriormente, após essa sabatina, né, essas indagações que são formuladas aos indicados, a CCJ vota para dizer sim ou não para a indicação da ordem ou para a indicação do Ministério Público, para a indicação do STJ, né, que são esses os órgãos que têm esse poder. O Tribunal Superior do Trabalho também tem uma vaga. E assim, depois de votado na Comissão de Constituição e Justiça, o nome vai para uma sessão no plenário
do Senado Federal. No plenário, há uma situação curiosa, você não tem muito o que fazer, você não sabe o dia que esse nome vai ser levado à votação e você precisa da maioria absoluta dos senadores. Então, independentemente da quantidade de senadores presentes na sessão, você precisa da maioria absoluta, ou seja, você precisa de 41 votos, no mínimo. O senhor foi eleito com a maioria dos votos. Isso demonstra um prestígio da advocacia piauiense? Olha, eu creio que sim. Já a partir dessa primeira etapa, eu acho que no Conselho Federal, se nós não tivéssemos uma seccional forte, se não tivéssemos uma seccional reconhecidamente bem gerida, bem administrada, que cumprisse de maneira muito eficaz o seu papel, certamente eu não teria tido nenhuma chance, porque isso é muito avaliado. O segundo ponto é a própria advocacia piauiense, que também está num momento muito bom. Então, hoje, a gente ouve elogios aos advogados piauienses em todos os recantos desse país. Onde você chega, alguém já teve um contato com um advogado piauiense, seja proferindo uma palestra, seja lendo um livro de autoria de um advogado piauiense. Os nossos advogados também, que vão para fora fazerem mestrado, doutorado. Então, isso ajudou muito também, né? A advocacia piauiense é uma advocacia hoje muito acreditada no Senado Nacional. Então, obviamente que isso fortaleceu bastante o meu nome, porque eu estava lá representando esta advocacia e a própria seccional. Para as pessoas que desconhecem esse universo, qual é a função de um Conselheiro Nacional de Justiça? Bom, primeiro o CNJ, né? Muito rapidamente. O Conselho Nacional de Justiça foi criado há 10 anos, uma mudança na Constituição Federal, um órgão voltado para o controle do Poder Judiciário brasileiro, se submetendo a ele todos os tribunais do país, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, né? Só ficou de fora o Supremo Tribunal Federal. Quais as missões do CNJ? As missões do CNJ são, em primeiro lugar, o planejamento da justiça brasileira e também um papel fundamental que é o correcional. Então, o CNJ foi pensado para o planejamento estratégico da justiça brasileira. O que é que nós tínhamos antes? Nós tínhamos ilhas de poder, cada tribunal atuando da melhor forma que lhe convinha, sem um planejamento adequado. A sociedade brasileira sequer conhecia a justiça, então hoje nós temos a apresentação de números, de relatórios que antes não existiam. Qual é a importância disso? Primeiro, a transparência. Eu acho que o CNJ trouxe muita transparência para o Poder Judiciário. E é, obviamente, um processo ainda em desenvolvimento. A partir dessa transparência, do momento que você passa a conhecer e até a se conhecer, porque eu penso que o próprio Poder Judiciário não se conhecia, né? Os tribunais não tinham nenhum controle efetivo sobre o acervo de processos, a forma de atuar dos seus juízes, seus servidores. Então, hoje isso já passou a ser uma realidade, nós temos um controle maior. A partir daí, planejar. Planejar é essencial até na vida pessoal de todos nós. E a gente tem essa necessidade. Já temos introdução nas rotinas dos tribunais de novos métodos, né, de trabalho, uma nova cultura de trabalho. Então, isso é que vai transformar realmente o Poder Judiciário. E também o lado das exigências, né, com as metas que são exigidas. Isso força também as administrações dos tribunais a procurarem melhorar o seu desempenho, né? Ninguém quer ficar atrás, né? Qual que o senhor considera o principal desafio que o senhor vai ter com esse cargo? Bom, eu acho que o principal desafio é sermos minoria. Na composição dos 15 membros do CNJ, nós somos apenas 2 advogados. Mas eu tenho também conversado até com juízes, desembargadores, membros do Ministério Público indicados para essa nova composição, que se renova, né, a cada 2 anos, e eu tenho percebido que mesmo aqueles oriundos da magistratura reconhecem a importância de fortalecermos o Conselho Nacional de Justiça e a importância do Conselho Nacional de Justiça ter uma presença cada vez maior nas administrações do Poder Judiciário. Então, eu penso que o grande desafio seria esse, né, de você chegar com a ideia e a experiência de advogado e você conseguir
convencer os demais membros do Conselho de que essas ideias são positivas, elas podem de fato melhorar. Então esse é um grande desafio. Mas eu acho que o diálogo, né, e principalmente o diálogo franco, pode contribuir muito. Mas, sem dúvida, será um grande desafio. É uma missão extremamente complexa e que vai demandar muita paciência, muita tranquilidade e, acima de tudo, que a gente possa estar iluminado para apresentar realmente boas ideias. Doutor Norberto, como é característica do quadro Dia News Entrevista, eu tenho algumas perguntas de companheiros aqui do Sistema Dia de Comunicação. O Robert Pedrosa, repórter de política do jornal Dia, ele pergunta: o senhor concorda com as férias de 60 dias para os juízes? Olha, essa pergunta ela é muito interessante porque ela nos remete a um ponto fundamental no funcionamento do CNJ e nos seus membros. Muito daquilo que nós defendemos, os juízes muitas vezes não gostam de ouvir. Daí haver uma certa resistência de setores da magistratura em relação ao CNJ. Mas veja bem, todas as mudanças que devem acontecer no judiciário brasileiro, elas têm que ser pensadas em benefício da sociedade. Claro que todas as classes têm a sua parcela de corporativismo, o seu nível de corporativismo maior ou menor, mas a gente tem que, nesse momento, deixar um pouco o corporativismo de lado e verificar que a nação brasileira espera muito mais dos seus juízes. Então, é a única carreira que permite, hoje, os 2 meses de férias. E isso não me parece mais oportuno, pelo menos nesse momento histórico que o país vive. Então, eu acho que a lei da organização da magistratura, que inclusive irá, em breve, ser discutida no Senado da República, deverá ter um dos pontos altos do debate, sem dúvida nenhuma, será as férias dos 60 dias. Então, eu acho que isso já está muito claro para a sociedade, que o juiz é um servidor público. Claro que é um servidor público diferenciado, com uma missão nobilíssima, né, da maior importância para a sociedade. É aquele que, inclusive, decide o destino das pessoas. Mas penso que já não se justifica mais, como outros benefícios constantes da Loman, que não sei se depois serei indagado, mas posso citar um, como o de ter como pena uma aposentadoria com os proventos integrais. Eu acho que isso já não comporta mais. No passado pode até ter se justificado, porque nós tínhamos a figura da perseguição a juízes, ou por parte do seu tribunal, ou até mesmo por parte do Poder Executivo, como aconteceu no período de ditadura no Brasil, quando muitos juízes, bons juízes, acabaram sendo perseguidos e até mesmo destituídos de seus cargos. Naquela época, sim, era uma garantia que o juiz podia ter. Hoje não. Hoje o próprio Conselho Nacional de Justiça já serve como garantia de que o juiz jamais será vítima de uma perseguição. Então, quando ele for efetivamente punido com a aposentadoria, obviamente é porque ele não serve para a magistratura e, consequentemente, ele não pode mais receber esse prêmio. Então, eu acho que alguns benefícios que a magistratura tem hoje, eles podem ter se justificado no passado, mas a gente tem que ver a realidade atual do país. Nós temos um pequeno número de juízes, temos no Brasil cerca de 17 mil juízes. Imagine que cada um tem 60 dias de férias, então só 10 meses de efetivo exercício da magistratura para 17 mil juízes. Se nós reduzíssemos as férias para apenas 30 dias, como os demais servidores, nós teríamos um aumento natural da capacidade de trabalho do Poder Judiciário. Sobre juízes, a pergunta do João Magalhães, também repórter de política do jornal O Dia. Ele fala que o senhor já defendeu juízes em algumas acusações aqui no Piauí. O senhor vê problema em investigar juízes? Essa pergunta também é fantástica e eu vou começar a respondê-la lembrando que nós, advogados, identificamos normalmente, isso não é uma regra absoluta, mas na maioria das vezes nós observamos que os juízes que compreendem o advogado, que sabem da dificuldade que é ser advogado
e que acabam tendo um desempenho muito melhor e uma convivência muito mais harmônica com a advocacia, são juízes que foram advogados. Então, da mesma forma, eu penso, alguém que já defendeu juízes, que conhece o outro lado da moeda, penso eu, está muito mais qualificado para julgá-los. Então, eu não vejo absolutamente nenhuma dificuldade. E digo mais, eu tenho quase 6 anos de experiência na segunda Câmara do Conselho Federal, que é a Câmara que julga recursos de processos disciplinares contra advogados. E lá eu não tive nenhuma dificuldade. Porque eu acho que quem tem o papel de julgar, a missão de julgar ela é muito nobre, muito especial, e ela deve ser desempenhada, desenvolvida com absoluta parcimônia, tranquilidade, responsabilidade, e são esses valores, né, respeito a quem está sendo julgado, são esses valores que eu pretendo carregar comigo. Os mesmos valores que eu também apliquei enquanto julguei colegas advogados. E assim eu penso que o fato de conhecer a dificuldade de ser juiz no Piauí, como de sorte em todo o país, eu acho que isso vai me dar mais tranquilidade ainda para julgá-los quando tiver que fazê-lo. Não terei nenhuma dificuldade. A pergunta da Nayara Felizardo, o senhor já respondeu em perguntas anteriores, mas eu vou perguntar novamente, porque o senhor pode ter alguma coisa a acrescentar. A Nayara Felizardo é coordenadora do Portal O Dia. O que significa para a advocacia do Piauí tê-lo como membro do CNJ e para o judiciário piauiense? Eu acho que para a advocacia tem 2 significados importantes. O primeiro deles é ter um representante seu no CNJ que vai estar com os olhos voltados para a justiça do Piauí, sem dúvida nenhuma. E esse é um aspecto relevante, né? Eu serei um porta-voz da advocacia piauiense, conhecendo bem a realidade do estado do Piauí. Estarei lá com um grande objetivo de tentar colaborar com a justiça do Piauí. Mas tem um outro significado, que eu diria até um significado lúdico, que é o da melhoria da autoestima da advocacia piauiense. Essa autoestima que, inclusive, está bem melhorada. A gente já viveu momentos onde chegávamos em outras regiões do país e não éramos recebidos como pessoas capazes. Isso eu senti muitas vezes, e olha que eu comecei a andar pelo país há muito pouco tempo, mas eu sentia que nós não éramos vistos como pessoas, como profissionais tão capazes quanto outros, principalmente do Sul e do Sudeste. E acho que um advogado piauiense no CNJ desmistifica isso de maneira definitiva. Mostra que nós temos a mesma capacidade que qualquer advogado brasileiro. Então, acho que o advogado vai sentir-se estimulado, inclusive, este é o meu objetivo, estimulado a querer crescer, a querer fazer mais, a querer mostrar ao país o nosso potencial e principalmente o jovem advogado. Durante esses 8 anos que nós estamos à frente da OAB, a gente tem procurado muito isso, estimular principalmente os jovens advogados a permanecerem na profissão, mesmo reconhecendo que o começo é muito difícil. Todo começo é difícil e na advocacia ele acaba sendo mais difícil ainda, principalmente nos dias atuais com uma concorrência muito forte. Mas a gente procura demonstrar que é possível vencer. Eu sou uma prova disso, né? Eu ingressei na advocacia como um ilustre desconhecido, como a maioria esmagadora dos jovens advogados que estão hoje ingressando no mercado. Mas eu acreditei que era possível. Desde o início, eu acreditei que poderia vencer. E, obviamente, com muita calma, com muita paciência e com o tempo necessário, porque o tempo é essencial para isso. E, graças a Deus, hoje eu posso dizer realmente que conquistei já um bom espaço, tanto na advocacia local, como até mesmo a nível nacional. E quero dizer para os advogados que estão agora nos assistindo ou nos lendo,
É possível sim, todos nós somos capazes, basta ter realmente firmeza nas pretensões pessoais que elas serão atingidas. Em nome do Sistema Dia de Comunicação, eu parabenizo pela sua aprovação no Conselho Nacional de Justiça, agradeço pela entrevista e pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade.